Bom dia, torcida tricolor. Tudo bem com vocês? Vamos conferir as últimas notícias do São Paulo nesse dia 16 de maio de 2024. Para você que é novo por aqui, eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O São Paulo segue em preparação para o jogo desta quinta-feira contra o Barcelona pela Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o tricolor mira agora a liderança do Grupo B. O primeiro colocado é o Tajeres, com 13 pontos em 5 partidas. Os São Paulinos têm 9 pontos em 4 jogos. Para confirmar o primeiro lugar do grupo na última rodada contra o Tajeres, o São Paulo pode até empatar com o Barcelona. Mas se vencer, vai garantir 3 pontos preciosos para poder avançar com uma das melhores campanhas e ter o direito de decidir em casa os confrontos de mata-mata. Lucas Moura volta de contusão e deve ganhar alguns minutos em campo para recuperar o ritmo de jogo. E a expectativa é de casa cheia. A gente sente o apoio deles e são um jogador a mais quando estamos jogando aqui. A gente tenta aproveitar isso. Vai precisar vencer. Então, ele precisa vencer. Hoje ele pode até empatar, na verdade. A vitória magra do Talheres sobre o Cobressal, ela permite o São Paulo empatar, tropeçar hoje. E se vencer o Talheres, mesmo assim, com 4 pontos, fica na liderança, pelo saldo de gols. Se vencer os 2 jogos, evidentemente, fica em primeiro. Mas, como o Talheres surpreendeu... Mas o saldo de gols não vai pressão. empatar? Hã? Não, vai você tira um deles também. Não, você tira o gol. Ah, claro. Você ganha do adversário, você tira. Matemática, Uma vitória... Matemática é duríssima para mim. Não é o seu forte. Não, então assim, se o São Paulo... A matemática é, se o São Paulo empatar com o Barcelona e vencer o Talheres por qualquer placar, ele termina em primeiro. E se ele ganhar os 2 jogos, evidentemente ele termina em primeiro. E é incrível, né? Uma vitória e um empate não é a mesma coisa do que um empate e uma vitória. É muito louco, né? Exatamente. Sim, você tem que vencer o confronto direto de qualquer forma contra o Talheres, que é aquela coisa. Você perdeu na estreia para esse time e você vai ficar como o Palmeiras com o Bolívar. Ano passado você fica remoendo até o último jogo nessa situação. E o São Paulo, de novo, deve ter um time diferente. O Zubeldia é impossível escalar o mesmo time na mesma... Não, cadê a escalação? Eu quero ver, pô. O Raí desistiu. O Raí desistiu da escalação. Vamos contar o bastidor. Olha lá, tá apontando aqui pra gente. Não Raí quer... já falou no programa. Desistiu. Desisti, não vou pôr a... Cadê o campinho, Raí? Pipocou pro Zubeldia. Bom, mas tem pelo menos algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, que o Lucas está de volta, né? O Lucas está de volta, mas provavelmente no banco de reservas. Que já é uma novidade, né? O Lucas não joga desde o jogo com o Talheres, há mais de 40 dias. Não tem jogo domingo, né? Ele podia entrar um pouco hoje, né? Não, entrar um pouco ele vai, né? Mas normalmente o Lucas se recupera e começa jogando. Não é um jogador para ficar no banco. Mas acho que existem 2 poréns nesse retorno dele. O primeiro, muito tempo parado. Segunda lesão no ano. Então, existe toda uma cautela para ele retornar e não sofrer uma terceira lesão muscular. E também como o Zubeldia encara essa situação. O jogador que não está 100%, isso ele já foi demonstrando com outros. Luiz Gustavo, Moreira. Tá bem? Então, você vai jogar um pouquinho aqui, entra um pouquinho ali, entra um pouquinho lá, porque o time dele joga numa rotação 200 durante o jogo. Então, se o Lucas for entrar na rotação 200, ele estoura. O Raí Monteiro me informa aqui que ele leu uma informação, uma notícia, dizendo que o planejamento era que ele jogasse hoje de 15 a 20 minutos, hoje, o Lucas. 45 minutos contra o Cruzeiro, mas esse jogo não vai ter mais, que é o jogo que seria o jogo da segunda-feira. E seria titular contra o Águia de Marabá, quando o São Paulo deve jogar com muitos não titulares. Só que agora bagunçou, porque não vai ter o jogo contra o Cruzeiro, né? Isso. Em termos, para o Lucas, evidentemente, e para outros jogadores, não ter o jogo na segunda-feira não é uma notícia ruim, né? Está muito espremido o calendário do São Paulo. Mas quem pode pagar o pato, de fato, é o Águia de Marabá. Porque vários jogadores iam ser preservados no jogo da Copa do Brasil. Como e você agora vai jogar? Provavelmente vão jogar. Porque você não pode deixar os caras parados muito tempo também. Porque aí o São Paulo joga agora em 3 meios de semana, como a maioria dos times, né? Ele joga Barcelona, Águia e Talheres. Essa paralisação para o São Paulo não é tão impactante, vai ser um jogo, né?
É o jogo contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Inter já estava... já não ia acontecer. Então o São Paulo, na verdade, ganha, fica sem um jogo na rodada. Bom, temos aí o Barcelona, o São Paulo está lá tá no padrão Melved, o Massini, ganhando e tal, 5 vitórias, desde que o Zubeldia chegou. Fizeram até um bingo do Zubeldia com as expressões que ele fala e tal, por aí, né? Tá rolando aí na internet. Fizeram, né? Fizeram. E tem esse jogo contra o Barcelona. Não é um adversário dos mais fortes, mas pies em la tierra, como diz o Zubeldia. Cara, acho que é um jogo mais pra gente entender... Polimento. Cara, pra você caminhar, né? É um jogo pra caminhar, não decide nada, tá classificado, né? Então é um jogo pro São Paulo jogar tranquilo, olhar para quem pode vir pro segundo lugar do outro lado, na próxima fase. Tudo isso faz diferença. Essas coisas são importantes, né? Então, vamos ver como que ele vai gerir o elenco, porque aquele meu argumento que é, para mim, né, pelo menos real e verdadeiro, das vitórias contra times, 3 deles com um jogador a menos logo no início do jogo, ele vai aos poucos sendo superado pelo desempenho dele, pelo desempenho do time, pela melhora do time, né? O jogo contra a virada contra o Fluminense foi um time persistente, né? Um time que não desistiu do jogo, que jogou em alta intensidade, né? Então, cara, acho que é um jogo para isso. Entrar, amassar o Barcelona, ganhar bem, juntar mais uma vitória, criar uma empolgação na torcida, trazer um olhar mais otimista para o time e deixar o Lucas jogar, talvez 30 minutos, já que não vai ter o jogo de domingo, né? Para ele voltar contra o Águia de Marabá. Como muda, né? As coisas mudam muito rápido. Como o astral muda. Quanto tempo que o São Paulo não vivia um momento como esse, né? Isso. Desde a final da Copa do Brasil, né? Que não estava numa... Claro, viveu o período pós-título, que tá tudo bem, mas fazia tempo que não tinha uma calmaria dessa. Há 20 anos o São Paulo não ganhava 5 jogos seguidos, né? Temos parcial já ou não? 45 mil. 45 mil deve encher. Libertadores, o São Paulino realmente vai. Você falou aí rapidamente do Fluminense, só para não deixar passar, a coisa tá pegando lá no Fluminense, teve protesto. Rolaram até um negócio no poste lá, chamando... Uma foto do Diniz chamado ele de cientista maluco, não é isso? Parem de inventar. Para de inventar. E no Vasco também, a 777, ó, pode estar indo embora do Vasco, envolvido em um monte de quiprocó aí. Ontem à noite, a Justiça do Rio deu uma liminar, é só liminar até agora, autorizando a intervenção do clube, enfim, a tomar retomar o futebol, o comando do futebol. Mas hoje no Morumbis, então mais de 45 mil, deve ter 50 mil, pode ser que até que seja o recorde do ano no Morumbis. Hoje... O recorde do ano dificilmente será batido porque dos jogos do Palmeiras por conta da torcida única. Aquilo que a gente fala do espaço do visitante no... é verdade, você tem razão. A torcida do Barcelona tem reservados quantos mil lugares lá? 6 mil, né? 6 mil lugares, então talvez bata o recorde da estreia da Libertadores, que foi contra o Cobressal, 49 mil pessoas. De qualquer forma, enfim, é assim que vai o São Paulo. E é um reencontro com o time que começa tudo, né? Porque foi lá em Guayaquil que o time dá uma primeira amostragem dele. Eu acho que aquilo encorajou a torcida a acreditar no Zubeldia, o Zubeldia acreditar nos jogadores, os jogadores acreditar na comissão técnica, viu que podia ter alguma coisa muito diferente. Como foi um primeiro impacto ali, o torcedor foi um 2-0 controlado ali, o estádio desse jeito e tal. E aí você retoma aí hoje e pega esse mesmo time num outro cenário, né? O Barcelona pega hoje já um São Paulo num cenário um pouco mais consolidado, jogadores entendendo já o treinador entendendo, conhecendo mais os caras também. E a tendência é que tudo ocorra bem. O lance da tabela é curioso, né? O empate hoje não é um negócio desesperador, porque aí você vai precisar da vitória basicamente do mesmo jeito. Você só não pode perder hoje, que aí acabou a chance, né? Não tem o que fazer. Mas o empatezinho hoje você conseguiria até se manter vivo ali para ser o primeiro do grupo. Esse jogo sim, eu acho que vai ter que lutar por esse primeiro. Não custa nada, é o famoso não custa nada para fugir de
Palmeiras, de River. Eu acho que para o São Paulo vira um jogo importante, mas hoje eu acho que é cumprir o seu papel aí, podendo trabalhar seu elenco. Eu acho que eu tô com massa, vai ter alguma modificação de planejamento. Os clubes todos, até mandei hoje mensagem para o pessoal do Corinthians, e aí, vai ter folga? Não, por enquanto não sabemos. O Atlético Paranaense deu 4 dias de folga para os seus jogadores, só volta segunda-feira. Então... Que o Atlético Paranaense não tem a Copa do Brasil, porque é o Ipiranga, né? O time gaúcho. Isso. Agora, os outros clubes, né? Ele pode ter um dia a mais, dá o final, dá o domingo, dá o sábado. Ou coisa do tipo, eu ia tirar esse cara um pouco mais cedo, sim. Eu acho que eu não preciso mais tirar. Certamente algum ajuste fino está sendo feito. Da situação que o Abel fala, né? Porque o adiamento do jogo ou dos jogos do final de semana... Hora de falar sobre o São Paulo com a intenção de renovar um contrato, mais do que a intenção, né? Com a perspectiva de anúncio nos próximos dias da extensão do vínculo de um lateral esquerdo. Mas não se trata de Wellington e sim de Patrick Lanza, garoto revelado na base do São Paulo, atleta de 21 anos de idade, está desde os 13 no centro de treinamento tricolor. Patrick Lanza foi titular nas 2 últimas partidas e deixou boa impressão, tanto contra o Cobresal quanto diante do Fluminense. O contrato se encerra em 2027, a multa rescisória é de 25 milhões de euros e diante da dificuldade para achar atletas para essa posição e com a iminente saída do Wellington, o presidente Júlio Casares já admitiu que chamou os representantes do Patrick Lanza para estender esse contrato até 2029. Com o aumento da multa rescisória e também do salário, a tendência é que esse acordo seja anunciado nos próximos dias. Patrick, que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, monitorado por clubes grandes há bastante tempo e que deve ganhar mais oportunidades e talvez até seguir como titular enquanto o Wellington discute esse seu futuro. Contei para vocês, né? O Wellington tem contrato até 31 de dezembro, ganha R$70 mil por mês e gostaria de passar a ganhar no novo contrato 600 mil mensais, algo que está completamente descartado por parte do tricolor. Só para fechar sobre o São Paulo, uma notícia triste. Com o adiamento das 2 próximas rodadas do Brasileirão, dá para dizer que Luciano e Igor Vinícius estão fora do jogo contra o Corinthians. Eles cumpririam suspensão na 7ª rodada, como a 7ª e 8ª rodadas foram adiadas, o jogo em que eles terão de cumprir essa suspensão vai ser justamente no clássico contra o Timão. Bora. Do tricolor do Morumbis. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel, bom dia, Eugênio, bom dia, Natália, bom dia, Breiler, bom dia a todos. O São Paulo enfrenta hoje o Barcelona de Guayaquil, 9 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus, jogo pela Conmebol Libertadores. São Paulo, segundo colocado do Grupo B, já classificado às 8ª de final. Esperança de um grande público aqui no estádio Morumbis. A última parcial, peguei agora há pouco, 46 mil ingressos já vendidos para a partida de hoje à noite. São Paulo que tem uma novidade, o Michel Araújo cumpriu suspensão na última partida, a vitória do São Paulo contra o Fluminense, volta nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Lucas recuperado de uma lesão na coxa, tem treinado, expectativa que ele esteja entre os relacionados e comece o jogo no banco de reservas. A gente tem uma tela aí com a provável escalação do time de São Paulo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil hoje à noite, 9 horas da noite, pela Conmebol Libertadores, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick ou Wellington. Alisson, Bobadilha, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, voltando ao time do São Paulo, Luciano e André Silva. O Caleri segue machucado. São Paulo quer manter a invencibilidade do técnico Luiz Ubeldia. São 6 jogos no comando do São Paulo, 5 vitórias e 1 empate. Melhor início de um técnico do São Paulo nos últimos 20 anos. Estão reforçando o convite hoje, 9 horas da noite, direto aqui do Morumbis, São Paulo e Barcelona de Guayaquil, pela Conmebol Libertadores. Abel. Então é isso, família. Está aí a provável escalação do São Paulo: André Silva, Nestor, Luciano, Michel Araújo, Bobadilha, Alisson, Patrick Lanza na lateral, que inclusive o São Paulo está renovando com esse moleque aí que nos últimos jogos vem mostrando um bom serviço. Alan Franco, Arboleda, Alan Franco, galera, cresceu demais esse cara, tá jogando muito, viu? Arboleda, Igor Vinícius e Rafael. Só tem uma ressalva para fazer para vocês. Luciano e Igor Vinícius, os dois vão ficar de fora do clássico contra o Corinthians por conta do adiamento dessas 2 rodadas que aconteceram. É uma coisa que eu tô achando um pouco errado, porque se não ocorrer esse adiamento, os dois vão cumprir a suspensão e
iam provavelmente jogar contra o Corinthians. Eu acho que o São Paulo tem que recorrer contra isso daí. Então, galera, ficamos por aqui e se inscreve aí no canal e deixa seu like aí para fortalecer nosso serviço. Valeu!